Cabe agora discorrer sobre alguns aspectos basilares da aplicação, interpretação e suprimento de lacunas no direito do trabalho. Bem, eu vou começar falando de questões de interpretação, de hermenêutica. É lógico que eu vou ser mais sucinto do que eu seria numa apresentação em direito constitucional, teoria do direito, teoria da argumentação, disciplinas que eu domino e leciono e disciplinas que são inerentes à minha formação acadêmica, meu mestrado em teoria do Estado e direito constitucional pela PUC-Rio. No direito do trabalho, eu vou falar de hermenêutica de uma maneira mais direta, mais concisa e olhando situações mais concretas. Bem, primeiro a gente precisa entender se a interpretação da norma vai ser extensiva, ou seja, se a gente vai observar se o legislador disse menos do que pretendia, se vai ser restritiva, se o legislador disse mais do que realmente pretendia, ou se vai ser literal, se nós iremos observar na interpretação a literalidade da norma. É importante observar os métodos gramaticais clássicos, os elementos de interpretação de Savigny, os métodos de Carlos Maximiliano. É lógico que a hermenêutica no direito do trabalho pode ir além, é lógico que a hermenêutica no pós-positivismo, no neoconstitucionalismo, na teoria da argumentação foi além, mas eu acho que para início de conversa cabe falar dos métodos clássicos e da inserção deles no direito do trabalho. O método gramatical, ou literal, ele vai observar a literalidade, perdão, das normas, o que está escrito literalmente. Então, se você tem, por exemplo, a fixação de que numa jornada de 4 a 6 horas, o intervalo é de 15 minutos, é de 15 minutos. Não são 10 minutos, não são 12 minutos, não são 11 minutos, são 15 minutos. É o que está disposto na lei. O método lógico ou racional, você vai analisar a norma com razoabilidade. Você vai procurar fazer uma interpretação sistemática e racional. Por exemplo, quando você define o que é uma relação de emprego, você vai procurar aqueles requisitos do artigo 3º da CLT. Se tem pessoalidade, se tem onerosidade, se tem não eventualidade, se tem subordinação. Aí você tem uma relação de emprego. Por quê? Porque você fez uma análise, uma interpretação lógica, racional. O método sistemático. Observar que a norma não é uma ilha. Ela tem que ser interpretada à luz do sistema. E o sistema deve ser coerente. O sistema deve ter unidade. O sistema deve ter integridade, deve evitar antinomias, deve evitar quebras, observar aquelas questões basilares na pirâmide de Kelsen. Uma vez Kelsen, sempre Kelsen. Vocês vão ouvir nos meus vídeos eu falando muito desse autor. E guardem, uma vez Kelsen, sempre Kelsen. Pois é, na interpretação sistemática, a gente analisa a norma com base no sistema jurídico e vê se ela é compatível com o sistema jurídico, com a Constituição. Por exemplo,
A reforma trabalhista, muito discutida, muito controvertida, porque gerou uma flexibilização numa série de direitos trabalhistas, ela foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, que, em vários pontos, entendeu que essa reforma era constitucional, quase na sua integralidade. O trabalho intermitente, as flexibilizações que foram geradas, entender, por exemplo, inconstitucional certas exigências ou certas burocracias para concessão de gratuidade de justiça, mas, em outros aspectos, entendeu constitucional a reforma trabalhista, fazendo uma interpretação sistemática. A interpretação com base no método teleológico, vou analisar a finalidade da norma. Por exemplo, o artigo 9º da CLT, a primazia da realidade, formalidades, questões escritas que não reproduzem a realidade, que são simulacros, simulações, não podem ser obstáculo para a máxima de que o direito do trabalho é o contrato realidade. Por exemplo, uma pejotização ilícita que tenta mascarar uma relação de emprego. Vamos observar o que o artigo 9º da CLT diz. Uma interpretação teleológica que busca a finalidade da norma. E, finalmente, uma interpretação histórica. O método histórico. Vamos analisar, por exemplo, a própria reforma trabalhista de 2017, em que contexto ela surgiu, qual era o momento da sociedade, o que era discutido naquele momento. Era um momento de recessão econômica, era um momento de discussões sobre flexibilização de normas trabalhistas para geração de novos empregos. Eu fui e ainda sou radicalmente contra várias reduções de direitos que a reforma trabalhista gerou. Mas quem é, na fila do pão, esse humilde jurista a discordar dos colendos, da colenda, melhor dizendo, casa de ministros do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional aspectos da reforma trabalhista e da flexibilização de vários direitos trabalhistas, a supressão, redução de vários direitos trabalhistas. É uma interpretação histórica. Você vai analisar o momento histórico da edição de normas que alteraram dispositivos da CLT, que flexibilizaram, por exemplo, em alguns aspectos, a possibilidade do acordado valer mais que o legislado, vedaram a possibilidade do juiz, ao interpretar, criar normas, fixaram condições para o home office, para o teletrabalho, o trabalho intermitente, que é eventual, mas ainda assim é uma relação de emprego. Tudo isso está dentro de um contexto 2017, ano de recessão econômica, crise econômica, pós-impeachment de Dilma Rousseff. Tudo isso tem que ser considerado. Governo Temer. Alguém me perguntou um dia se o fracionamento de férias em 3 períodos era coisa do governo atual. Eu disse não, é da reforma trabalhista, do governo Temer. Não gosto muito de politizar essas questões, enfim. Mas, do ponto de vista da hermenêutica, de forma rápida e direta, procurando concretizar e exemplificar minhas considerações, é isso que eu tenho a dizer sobre hermenêutica no direito do trabalho.